Olá, você está assistindo o curso de Política, você está nos assistindo ou pela TV ou pela internet. Na aula passada você viu Princípios Gerais da Democracia com o professor Humberto Dantas, foi a nossa primeira aula. Hoje nós vamos para a segunda aula do nosso curso com o professor Antônio Freitas. Ele é diretor acadêmico da Escola do Parlamento, professor Freitas, e o professor Freitas, ele é professor doutor livre docente da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Ele vai falar hoje para a gente sobre ética na política. Nós estamos ouvindo aí uma música de fundo, é a Maria Rita que está cantando, né? A música do Rapa. Por que está essa música aí de fundo aí? Essa música é a seguinte, ela sugere em diversos momentos a ideia de que a paz é a expressão do conforto, é a expressão do ser feliz em sociedade. E essa música, na verdade, ela sugere que nós hoje reflitamos em torno da política, em torno da ética, na perspectiva de produzir felicidade, na perspectiva de produzir uma sociedade que nós possamos nos sentir aptos e convidados, digamos assim, a ser felizes. Muito bem, legal. Então agora nós vamos começar o curso. O professor Freitas vai falar aqui, ele vai estar dividido, como nas outras aulas, em 3 partes. A primeira parte, ele vai falar da invenção da política. A segunda parte, a afirmação da ética. E a terceira parte, ética e política nos dias de hoje. Então, para começar, Freitas, vamos lá para a invenção da política. Que invenção é essa aí? Que invenção? Não é minha invenção. Não. Na verdade, quem inventou a política, nós vamos ter claro, foram os gregos. E eu chamo propositalmente, provocativamente, de invenção da política, não só porque foi, na verdade, uma criação grega, mas como também é importante deixar claro, Roberto, que a política não existiu sempre. A política não, embora seja da sociedade, construída pela sociedade, constitutiva das práticas sociais, ela é das práticas sociais da nossa sociedade, do nosso tempo, do nosso espaço. A política não é algo que existiu sempre e não é algo que necessariamente deverá ou tenderá a existir sempre. Mas a política é instituída, né? Porque a política, o homem, ele não tem uma necessidade de se organizar politicamente, vamos dizer assim? Aí que está. Exatamente, essa é uma pergunta importante. Será que a necessidade de organizar práticas de mando, de autoridade, de poder, significam necessariamente política? Na verdade, não. Quer dizer, é claro que mando, poder, autoridade eram exercitados em outras experiências de que nós temos registro na antiguidade. O que é específico dessa invenção grega é a reunião de 3 fatores importantes. Em primeiro lugar, a reunião de princípios que orientam essas práticas deliberativas. Ou seja, regra como regra de maioria, observância de direitos da minoria, regras que são atributivas do poder ou do não poder decidir e participar do processo decisório, enfim, periodicidade das práticas deliberativas. A gente tinha sempre uma ideia de organização política, mas não essa organizada política, instituída. Instituída como um conjunto de princípios, regras, normas nesse sentido, associadas a práticas deliberativas que, entretanto, não eram práticas que se exercitavam como expansão ou extensão do poder do déspota, né? Essas práticas deliberativas eram caracteristicamente desenvolvidas no espaço público. Isso faz toda a diferença, porque a política faz com que a deliberação seja não um exercício interno da investigação dos interesses, das aflições, dos desejos, das ambições de quem governa, do soberano, do príncipe, do tirano, do déspota. A política é a expressão da vontade da comunidade, né? E, portanto, essa segunda característica é muito importante. E existe uma terceira característica, não é apenas um conjunto de princípios e práticas deliberativas, mas é a organização, a ordenação desses princípios e práticas com vistas às ações de governo.
ou seja, tendo por objetivo o agir governativo, o agir de governo. Isso surge na Grécia? Isso surge na Grécia, como em muitas outras áreas da política, da cultura, da religião, das artes. Isso é imitado pelos romanos e isso subsiste até o esfacelamento do Império Romano. Quando nós temos o feudalismo, o advento do feudalismo foi, em grande medida, durante a Idade Média, foi, em grande medida, o refluxo da política. Né? A política foi como que substituída pela religião, o espaço público foi substituído pelo espaço doméstico, pelo espaço privado doméstico, e a ética, de algum modo, cedeu lugar à fé. Né? A ética foi indexada pela fé. Nesse sentido, passou a ser ético aquilo que fosse consoante, que fosse decorrente da vontade de Deus. Então, nós temos uma série de modificações que são simultâneas e que caracterizam o período da Idade Média. Durante esse período, portanto, não é a rigor adequado falar da existência da política, embora residualmente nós tivéssemos práticas deliberativas que eram exercitadas aqui e acolá em algumas regiões, em algumas instituições, sobretudo no interior da Igreja Católica, mas isso era, digamos, muito mais um processo interno da Igreja do que a política como exercício de uma expressão da comunidade, da coletividade. Então nós tínhamos uma confusão aí entre política e religião. Né? A política era misturada com a questão religiosa, o Estado, né? Era misturado com a religião. Exatamente. Eu queria voltar um pouco nos gregos e observar o seguinte: era tão importante a natureza pública do processo deliberativo que esse público tem que ser entendido não apenas no seu sentido institucional, mas também no seu sentido de espaço público. Ou seja... E aí a gente tem uma imagem da Ágora que vai entrar daqui a pouco aí, quer dizer, ou seja, essa ideia de discussão política no local. Exatamente. A Ágora o local físico, como vocês podem ver, em que aqueles que estavam habilitados a participar do processo deliberativo eram chamados diretamente ao exercício da deliberação. Veja, isso faz toda a diferença do que até então se conhecia como mando governo. Essa segunda imagem é Péricles, discursando na Ágora. Enfim. As pessoas reunidas em volta e ele fazendo discurso, ali as pessoas se reuniam para discutir política, os problemas. Exatamente. A política, então, era, por excelência, o processo de formação da vontade coletiva. Né? Isso modifica, como eu disse, e confere à experiência, a esse invento da Grécia, a sua especificidade. Bom, o que é interessante realçar é que os gregos tiveram, para inventar a política, inventar três outras figuras importantes. A primeira delas, a própria esfera pública, entendida como um espaço institucional de debate, de deliberação, que caracteristicamente se distinguia do espaço privado de deliberação do déspota. Então, esfera pública, a república, ou seja, a ideia de república, como hoje nós chamamos de princípio republicano, não se trata apenas da república como forma de governo. Se trata da república como a identificação de um conjunto de bens e interesses que pertencem à coletividade e já não mais são extensão dos bens e dos interesses do soberano. E, em terceiro lugar, a invenção da filosofia política. Ou seja, para que fosse possível a criação da política, foi necessário, como eu disse, reunir, organizar, ordenar princípios. E a filosofia política aparece justamente com vistas a permitir o reconhecimento de diferentes experiências deliberativas, a comparação entre essas diferentes experiências, a hierarquização entre elas, né? É conhecida a célebre distinção aristotélica, né? Entre monarquia, aristocracia, democracia, e as suas deformações como a tirania, a oligarquia e a demagogia.
né? Enfim, isso tudo caracteriza um saber organizado, disciplinado, de modo a conferir racionalidade ao processo político, né? Esses três inventos são inventos que, de algum modo, integrariam o patrimônio institucional e cultural da humanidade, sobretudo do Ocidente, até os nossos dias. Com o esfacelamento do Império Romano e, portanto, com o início da Idade Média, tudo isso sofreria uma grande alteração. Nós tivemos a política sendo substituída pela religião, a cidade substituída pelo feudo, e a ética foi, em grande parte, substituída pela fé, né? E somente com o fim da Idade Média e a afirmação da modernidade é que seria possível falar no ressurgimento da política, junto com o ressurgimento da cidade, com o ressurgimento da ética entendida como um saber profano. Não ética como uma correspondência entre conduta e vontade de Deus, mas ética como um saber profano. Ou seja, quando se diz aí a ética do saber profano, não é a ética religiosa, exatamente, mas é a ética o quê? Dos homens, a gente pode dizer assim? É a ética dos homens, é a ética produto da razão, é a ética como nós a entendemos até os nossos dias. Muito bem. Uma coisa interessante a observar é que, na verdade, quando renasce a política na modernidade, ela não renasce, na verdade, não houve uma restauração da política tal como ela era desempenhada, como ela era desenvolvida e exercitada na Grécia. Ela ressurge a partir de um processo mesmo de verdadeira reinvenção. Ou seja, para viabilizar a deliberação num cenário populacional, institucional e, enfim, mais grandioso, foi necessário inventar a noção de representação. Ou seja, a política, quando volta na modernidade, pede uma solução para o problema. Como permitir que um contingente maior de pessoas participe do processo deliberativo, sendo que essas pessoas estão distribuídas fisicamente em cidades, em burgos distantes. Essas pessoas são em número muito mais elevados do que aqueles que estavam habilitados a participar do processo deliberativo durante a Grécia e mesmo em Roma. Enfim, para ajustar e para viabilizar isso foi necessário criar a ideia de representação. Num primeiro momento, afirmando a centralidade da ideia da noção de regra de maioria. Ou seja, a representação se dá através de processos deliberativos precedidos pelo exercício da vontade ou pela identificação da vontade da maioria. Ou seja, a maioria se manifesta e é a maioria que preside, portanto, o processo representativo, escolhe os representantes. Em segundo lugar, naturalmente, isso avançou e se aperfeiçoou com vistas a assegurar um terreno de proteção, uma grade de proteção aos assim chamados direitos da minoria. Ou seja, e aí um passo muito importante na construção daquilo que nós hoje conhecemos como democracia. Então, se a gente pode fazer aqui, tentar fazer um resumo, não vou conseguir, mas é a ideia de que lá na Grécia não eram todos que participavam da política. E aí, com essa construção da política, houve uma necessidade de maior representação, de maior número de pessoas participando desse processo. Você toca num aspecto muito importante, Mari. Na verdade, em nenhum momento da história todos participaram do processo deliberativo. Quer dizer, em maior ou menor grau, sempre houve uma seleção dos que estão aptos a participar do processo deliberativo. Por exemplo, a mulher ingressa no processo deliberativo já na primeira metade, nos anos 30, por volta dos anos 20, os anos 30 do século XX. Extremamente recente para a história do mundo. Extremamente recente. Países altamente desenvolvidos, como a Suíça, incorporaram a mulher no processo deliberativo muito recentemente, tardiamente. O que é importante notar é que até hoje, né, não, as crianças não participam do processo deliberativo. Os idosos, em geral, participam espontaneamente, voluntariamente, quando existe uma distinção entre voto obrigatório ou voto voluntário, voto espontâneo, enfim. O processo deliberativo foi sempre um processo de clivagem, foi sempre um processo restritivo. A grande questão é que, na Grécia, a restrição era muito maior.
e a quantidade de pessoas habilitadas a participar do processo era bem menor do que seria necessário para a legitimação da política na modernidade. Muito bem, a gente deu para ver rapidinho aqui que a política ela tem aí um histórico de participação muito grande, né, que começa ali na Grécia, vem até os dias de hoje, não são todos que participam. Por isso a política, na verdade, ela foi inventada. Eu aqui, só para encerrar, e peço, se conseguir fazer rapidinho, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você falou aqui de uma política que é ocidental, né? Isso daí, tudo que esses exemplos que você deu, dá para transportar hoje para a China, para o Irã, que são outro tipo de visão política ou não? Roberto, eu acho que não. Eu acho que nós temos que buscar novas categorias para entender como é que se exercitam os processos deliberatórios ou deliberativos de países como a China na verdade, a China é mais que um país, é um continente, né? Um continente com 12 idiomas. Os países de origem árabe, etc. Os países em que não construíram aquilo que foi fundamental para a modernidade, que é o Estado. Ou seja, a ideia de Estado, que é basicamente uma construção moderna. Muito bem. A gente terminou aqui o primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta com a afirmação da ética com o professor Freitas. Até daqui a pouco.